Olá, gente querida do meu canal. Como estão vocês? Tudo bem? Bom, gente, hoje me deu uma vontade de gravar alguma coisa, né? Postar nesse canal aí uma mensagem, falar alguma coisa sobre o Senhor, né? Que esse é o nosso foco, né? Pregar a palavra do Senhor dentro e fora de templo, né? Eu sou um pouco assim devagar para falar assim, calcular bem o que falo, né, gente? Mas a palavra do Senhor, temos que ter coerência e como falar, né? Mas antes de tudo, vamos fazer uma pequena oração aqui para que o Senhor possa edificar, né? Me usar também para falar com os demais irmãos e ouvintes, né, da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui neste momento na vossa presença, Senhor Deus, para falar da tua palavra, falar do teu poder, da tua salvação, Senhor. Sei que não sou digno nem merecedor de estar na vossa presença, porque sou pecador, sou falho e sei que não mereço a tua graça, nem que tu olhes para mim, porque não mereço a vossa presença. Mas humildemente, Senhor, estou aqui, entregar o meu coração para ti, para que possas renovar o meu ser, a minha mente, a minha alma, perdoar os meus pecados. Assim também eu peço para os queridos ouvintes, Senhor Deus, que assistiram este vídeo, abençoe a todos, atende a cada um as suas necessidades, Pai Celeste. Fale aos corações de cada um através da Tua palavra, através do que foi expressado aqui neste momento, Senhor. Abençoe cada um na sua necessidade física, mental, espiritual, Senhor, trazendo paz, consolo e esperança no futuro, Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Amém. Bom, gente, eu estava sem Bíblia aqui no momento, né? Eu estou aqui no momento no meu serviço, né? Onde eu trabalho, aqui na cidade de Januária. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Wagner Pratos, viu, gente? Sou também levita, gosto de louvar ao Senhor. Tenho até algumas composições também que o Senhor me deu, que em breve, se Deus quiser, estarei gravando e postando aí para que todos possam ouvir, né? E se encher da presença de Deus com as mensagens que o Senhor tem me dado através dos louvores. E também do que vier falar aqui, né, gente? Eu gosto de falar da palavra de Deus, mas eu tenho um pouco de, como é que eu vou dizer? Tem irmãos que têm aquele dom de pegar um texto, desenvolver toda, ter aquela desenvoltura toda, né? Isso já vem do Senhor, isso é o dom que Deus deu para ele. O meu, no caso, eu consigo, eu prego assim, com menos palavras, digamos assim. Eu sou mais voltado à questão do louvor, entendeu? Mas eu gosto de falar da palavra do Senhor, pregar. E eu separei aqui neste momento. Bom, eu estava sem Bíblia, mas eu achei a Bíblia de um colega de serviço aqui, né? E eu já fui direto, abri, já fui direto nesse versículo. Então eu achei ele muito interessante. E eu vou ler ele todinho, gente. Eu não separei versículo nenhum. Vou ler ele por inteiro para que possamos meditar nesta palavra, né? Que se encontra em Efésios capítulo 5. Quem tiver a Bíblia aí, pode pegar e vamos já ler. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo para nós,
em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis como as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, sede prudentemente vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remido o tempo todo, portanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças, porque tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a como a lavagem da água pela palavra. Bom, gente, eu vou ler até aí. Já é bastante, né? Uma reflexão que eu tenho sobre esse texto, ele nos ressalta muito sobre a gente imitar a Cristo, né? Nós sabemos que na palavra do Senhor, hoje se fala muito sobre
o anticristo, né, gente? Que surgiria no finais dos tempos, um homem personificado mesmo, que ele teria, o título dele seria, ele seria o próprio anticristo personificado. Mas nós sabemos que o espírito do anticristo, ele já estava no mundo desde aquela época, né, gente? O anticristo em si, ele não estava naquela época em carne, em corpo, mas a ideia anticristã já estava no mundo, já se era pregado que tudo aquilo que vinha de Deus, toda a forma de como viver a sua vida, de como ter os padrões cristãos que Cristo pregou e os profetas anteriores a ele, Moisés, as leis, tudo como o homem devia andar, em Cristo deu continuidade e aperfeiçoamento, digamos assim. Mas o espírito do anticristo já estava na terra. Como? Tudo aquilo que Deus, a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Como? Quando você não tem um conhecimento de alguma coisa, o que acontece? Quando você não sabe algo e você de repente estuda sobre aquele algo, é como se uma luz surgisse, você está digamos que você está procurando alguma coisa num quarto escuro. Quando você liga a luz, aquela coisa, você consegue enxergar aquilo que você estava procurando. A palavra de Deus é isso. Quando você ouve ela, se você dá ouvido para ela, ela faz você enxergar além do que os seus olhos carnais não podem ver, pela luz do entendimento da palavra de Deus. Entende? E Cristo nos trouxe essa luz. Ele era a própria palavra, segundo a Bíblia. Ele é o verbo encarnado. Ele é esta luz. E a sua palavra nos direciona até Deus. Por isso que na palavra do Senhor diz que há um só mediador entre Deus e o homem, que é Cristo o Senhor. Porque Ele é a luz, Ele é a palavra, Ele é o caminho que nos leva até Deus. E essa autoridade foi dada a Ele pelo seu sacrifício, né, gente? O sacrifício que Ele fez não foi pequeno, não, foi grande. Então, foi dado para Ele todo o poder e toda a glória pelo que Ele fez, sabe? Ele sendo quem Ele era, quem Ele é, digamos assim, sendo quem Ele era no passado, estava o Filho de Deus, e Ele continuou sendo Filho de Deus, e é até hoje, e sempre será. Mas mesmo Ele sendo grande como Ele era, Ele fez-se o menor. O menor. Calcula assim comigo. Um rei, digamos assim, vamos calcular um rei na Idade Média, digamos assim, que tinha um rei, tinha um castelo, e o seu povo, de repente um inimigo atacava o seu povo, um outro reinado, digamos assim, atacava o seu povo, e para salvar o seu povo, aquele rei se entregava em favor do povo, o mais humilde, pobre, e se entregava a um sacrifício, e dissesse assim: não, deixe o meu povo em paz e pode levar a mim em cativeiro.
o que Jesus fez na cruz foi mais ou menos isso. Sendo quem ele era, ele se entregou por nós que não merecíamos ser salvos, ou que não tínhamos nenhuma chance de nos proteger ou de se salvar, porque demos ouvido à voz do inimigo e caímos em pecado, e esse pecado nos tirou debaixo das asas de Deus, digamos assim, a proteção, né? Porque no jardim do Éden, Adão e Eva estavam debaixo das asas de Deus plenamente. Tanto que Deus vinha, a Bíblia relata que o Senhor, ele ia ter com Adão toda tarde. Que privilégio Adão teve, né, gente? Coisas que nenhum de nós tivemos, né? Assim, até porque o pecado ainda não tinha entrado também no mundo, então o Senhor tinha como ter mais um contato mais, digamos que visível, eu acredito, com o homem, né? Porque o pecado não estava onde não estava ainda, não tinha surgido o pecado entre o homem, entendeu? O pecado existia apenas no coração de Satanás, porque antes de Adão já existia a queda. Satanás havia caído, né? Eu acredito sim, posso estar, não vou afirmar exatamente se foi exatamente nesse período aí que que Deus criou o homem, que Satanás caiu, se foi antes, se foi porque Deus criou um ser e pediu aos anjos que cuidassem deles, alguma coisa assim. Eu não sei, essa parte eu não entro, porque eu não compreendo, não estava lá para saber assim como é que foi exatamente. Mas o primeiro pecado surgiu exatamente no coração de Satanás, que foi o orgulho, a vaidade, né? Ele quis ser superior a Deus. Quis ser superior a Deus. E então isso precedeu a sua queda. Entendeu? Logo depois, ele fez com ódio do Senhor, e como ele não poderia atingir ao Senhor, ele atingiu a sua mais querida e amada criação, que foi o homem, né? Porque era a imagem e semelhança do Senhor. Então o Senhor tinha um carinho muito grande com a sua criação, o homem. Então, voltando ao assunto aqui, só para a gente dar um entendimento melhor, o que acontece? O homem caiu e se afastou do Senhor. E Deus se viu então, entre aspas, obrigado a criar um plano de salvação para o homem, porque o homem estaria perdido eternamente sem esse plano de salvação. E através dos profetas, Deus enviou a sua palavra, que era a bússola para que os homens fossem conduzidos a uma vida regrada assim, digamos assim, de equilíbrio. Eu costumo comparar a palavra, a gente fala muito, nós cristãos temos em nosso vocabulário a palavra santidade, né? Eu costumo comparar a palavra santidade com uma palavra muito bonita chamada equilíbrio. Equilíbrio. Por isso que na própria palavra do Senhor diz o seguinte: não sede demasiadamente santo. O que eu compreendo demasiadamente santo é o seguinte: Deus não quer a gente 99%. Deus quer a gente 100%.
Deus não quer você um pouquinho aqui, você lá no mundo, vivendo as coisas que o mundo te oferece. Ele quer você 100%. Se você quer servir a Deus, você tem que tomar a decisão de ser 100% do Senhor. Ser fiel a Ele. Procurar fugir daquilo que o mundo oferece, que é considerado pecado. Não digo coisas, não digo que o mundo oferece coisas, não estou dizendo de coisas saudáveis, estou dizendo de coisas que é derivado do pecado, que te afastam de Deus. Entendeu, gente? Te afastam do Senhor. Fugiu a memória aqui agora. E se a gente for reparar o que o mundo oferece, que te afasta do Senhor, que é derivado do pecado, hoje, na mídia, nós estávamos falando no começo que o espírito do anticristo ainda já pairava no mundo naquela época, né, gente? Sim. Porém, hoje, ele continua, só que ele está mais forte, até porque o empenho do inimigo é que o mundo todo esquecesse da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor. Porque a palavra de Deus, como dissemos no começo, é luz para o nosso caminho. Ela esclarece o nosso entendimento. Ela é a bússola que nos guia para a direção da paz, da verdadeira felicidade. Ela nos livra do mal. Há um versículo, essa bússola, que diz o seguinte: há caminhos para o homem que parecem bons, mas no final eles levam à morte. Há caminhos, há formas de vida que parecem que são prazerosas, que parecem certas, porque te geram parecer não é ser, pensa bem nisso, né? Que te geram um prazer momentâneo, uma alegria momentânea, mas tudo que você faz de bom ou de ruim, não importa o que seja, te gera uma coisa que talvez você não vai querer colher, uma consequência. Quando não é uma consequência física, exatamente, é uma consequência emocional. Se está no seu emocional, quer dizer que atingiu a sua alma. Porque o seu eu verdadeiro não é o seu corpo. Já pararam para pensar isso? O que faz o seu corpo estar de pé, ter movimentos, é o fôlego de vida. O que faz você pensar não é o seu corpo ou o seu cérebro físico. Ele é apenas sua parte biológica. Mas a bateria, digamos assim, que te faz pensar, agir neste mundo, interagir, é a sua alma, o seu espírito. E é isto que o inimigo, que Satanás, não gosto muito de falar o nome, mas gosto de falar inimigo, né? Até porque tem crianças que, sabe, eu acho que é mais interessante falar assim. Ele quer destruir
esta alma, esse espírito, a luta dele era para tragar isto. A Bíblia diz que o inimigo ele anda ao derredor procurando tragar, como um leão feroz. Viu? Ele anda ao derredor de todo ser humano. Não é só dos cristãos, não, é de todos. Tem gente que pensa assim: ah, eu não mexo com não sei o que, com isso e aquilo, isso não me atinge não, fica lá. Gente, você tem que entender o seguinte: você está no campo de batalha entre dois titãs, digamos assim, Deus e o diabo, dois super titãs, super poderosos. Deus muito maior, é claro, não tem nem comparação. E você pequenininho, e o diabo do outro lado, grande também, comparado a você e a mim. No mundo espiritual. E independente se você crê nisso, crê em Deus, crê no diabo, não sei. Independente se você crê nisso ou não, você está na guerra. Você está na guerra, porque você tem uma alma, você tem vida, e você interage neste mundo. Querendo ou não, se você não quer, você tem uma história aqui neste planeta. E você, querendo ou não, você planta uma semente. Se você achar que você não precisa crer em nada, crer no Senhor, não crer, sabe? Isso aí já é uma semente de ateísmo. Você passa essa mensagem com a sua própria vida. A sua vida é um testemunho. Então, você está dentro da guerra, querendo ou não. E até porque, mesmo que você não creia, você um dia vai partir. Essa é a realidade. Você vai partir. E então você descobrirá se tudo era balela, se tudo era fanatismo dos cristãos ou não, mas você vai partir como eu vou, todos vamos. Por isso a importância do conhecimento da palavra do Senhor. Como nós estamos enfatizando a todo momento, é luz para o nosso caminho, né, gente? E através da palavra de Deus, dos seus ensinamentos, nós não absorvemos a ideia anticristã ou a ideia do anticristo, que já pairava desde a época de Cristo. Que ideia é essa anticristã que nos afastam da luz? Assim como a Bíblia diz o seguinte, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. E em outros versículos lá diz o seguinte ainda, que Jesus é a própria palavra de Deus, e que Ele é a luz, que Ele é o caminho. E esse espírito do anticristo que pairava, já estava no mundo desde aquela época, é toda a ideia anticristã que está no mundo desde aquela época, que hoje está mais forte. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Como? Por que o mundo jaz no maligno? Daí você pensa, jaz é estar. Se jaz no maligno, é porque é o seguinte, não é que Deus não tem o domínio do mundo. Porque Deus, nada pode ser feito se Deus não permitir. Só que Deus tem eu acredito que Deus tem uma personalidade que Ele não volta atrás, Ele prefere deixar cumprir, porque Ele não pode deixar a criação, as escolhas da criação
mudar a sua personalidade, porque senão é como se ele não estivesse sendo Deus, deixasse algo dominar ele. Entendeu? É isso que eu compreendo. Posso estar enganado, porque eu não sou totalmente... Eu não entendo tudo da palavra, assim. Então, assim, é o que a minha compreensão vem nesse momento. Mas posso estar enganado, mas eu compreendo assim. Que certas coisas acontecem no mundo, não é que Deus não tem poder para corrigir. Não é isso, não. É que o mundo escolheu estar ou abraçou a ideia do inimigo. É uma escolha. E hoje, nós vemos hoje nos veículos de comunicação, né, gente? Chega um assunto que eu queria falar muito, né? Hoje nós vemos fortemente nos veículos de comunicação o quanto a ideia anticristã ela é reforçada, está até mais agora do que um pouco antes. Mas antes já sempre veio no mundo, né? Mas conforme a tecnologia foi desenvolvendo, essa tecnologia que poderia ser usada mais para pregar a palavra de Deus, para beneficiar a humanidade, tanto em níveis espirituais como em níveis culturais, que eu também gosto muito, respeito muito. Eu gosto de uma boa, da parte cultural saudável. Ela é uma coisa humana e divina ao mesmo tempo, entendeu, gente? A boa cultura, digamos assim, que preserva, ao mesmo tempo que não é uma coisa que fica falando totalmente de espiritualidade, digamos assim, as questões certo e errado, ou falando de céu, inferno, esse tipo de coisa assim, mas a boa cultura que é criada por pessoas que têm os valores, elas, ao mesmo tempo que ela vê esse lado aqui material que nós estamos vivendo, né, ela prega indiretamente os bons valores, preserva, né? Existe isso sim. E eu gosto da boa cultura. Mas nós vemos nos meios de comunicação, tais como canais de TV, músicas, nem se fala. Você vê, por exemplo, aí. Você pega um canal aí como e vários outros, mas eu vou citar aqui o mais. O que é mais criticado, digamos assim. Criticado, mas com razão, né, gente? Você pega na Rede Globo, por exemplo, alguns programas de televisão, o quanto coisas banais elas têm espaço. Às vezes só um exemplo, às vezes um artista lança uma canção horrível que não acrescenta nada de valor para ninguém, nada de nem de valor cultural e nem de valor muito menos espiritual. Que às vezes e que vai e que não preserva os valores da palavra de Deus. Entendeu, gente? Tem espaço naquele canal. Coisa que, por exemplo, você acha absurdo. Às vezes há um artista que não tem nem tanto talento, com a música ruim, voz ruim, letra péssima. E quantos artistas aí, até no meio cristão mesmo, esse dia eu estava comentando, né, com uma pessoa, como é que esses canais é terríveis, né? Tem uns artistas assim, cristãos mesmo, que você vê que tem aquele talento todo, né? Compõe pela graça do Senhor maravilhosamente bem, tem uma voz maravilhosa, canta bem. Muitos artistas aí, principalmente esses cantores cristãos antigos, mais antigos assim, são os que eu mais ouço, tais como Matos Nascimento, Shirley Cavalhais, Melissa, J Neto, Nelson Ned, e alguns deles
quando eles tinham fama no mundo, até tinham oportunidade, né? Porque o Matos, por exemplo, ele quando ele estava nos Paralamas do Sucesso, ele já foi na Rede Globo e tudo mais. Nelson Neto, quando era famoso, assim, no meio secular, todos esses canais convidavam ele para cantar. Mas todos esses cantores que eu falei aí, como cristãos, são cantores maravilhosos, composições maravilhosas, mas nunca tiveram espaço numa mídia como, por exemplo, uma cantora aí que está agora muito famosa, como Anitta, como Pablo Vittar e outros mais. Não estou nada contra contra a pessoa deles em si, contra o conteúdo sim, entendeu? Isso eu posso falar. Contra a pessoa não tem nada contra não, mas contra o conteúdo que se é passado e muitos mais. Tem esse espaço todo numa mídia porque simplesmente gera dinheiro, está fazendo sucesso, mas por quê? É empurrado ao povo esse tipo de conteúdo. E o que acontece? Como o povo está habituado a ouvir a essas coisas que enfatizam o pecado, que foge desta luz aqui, ó, é a ideia anticristã que está sendo passada. É isso que eu quero dizer para vocês. Aquilo que é de valor da palavra do Senhor, os meios de comunicação hoje, eles não têm foco para isso. Se gerar dinheiro, talvez eles até abram espaço. Mas se for pelo simples motivo de salvar pessoas no nível espiritual e no nível social também, eles não abrem espaço. Tem que gerar dinheiro, ainda que destrua as pessoas. Isso é uma ideia anticristã. Está pregando algo contra a palavra de Deus. Então, à luz da palavra de Deus, a palavra de Deus é a luz. Então, a palavra contrária, a mensagem contrária à palavra de Deus, vai te levar às trevas. Se você meditar na palavra do Senhor, e tem muitas formas de você meditar na palavra do Senhor, lendo a própria palavra do Senhor, ouvindo ou assistindo conteúdos que tenha a palavra do Senhor, tais como músicas, no caso louvores, qualquer coisa que tenha a palavra do Senhor, é a luz que está ali. Mas qualquer mensagem que não tenha a palavra do Senhor, que é contrário, um exemplo que eu vou dar. A palavra do Senhor fala muito sobre não vos embriagueis, fala muito sobre castidade, sobre prostituição. E o que a Bíblia considera como prostituição não é o que a mídia hoje prega. O que a palavra de Deus considera como prostituição é sexualidade fora do casamento. Entendeu? Fora do casamento o quê? Fornicação, adultério. Entendeu? E a mídia, tanto mídia quanto a TV, quanto músicas, elas fazem o quê? Eles amenizam esses pecados. Eles pregam sobre esses pecados. Os artistas, eles falam de bebedeira, falam de traições, de relacionamentos, de uma forma poética e de uma forma natural. A mídia passa essa mensagem para a população. E as crianças, os jovens e os adultos absorvem essa mensagem como sendo uma mensagem comum e natural.
E o que acontece? Se eles absorvem essa mensagem como sendo comum e natural, automaticamente, isso que é considerado pecado na palavra do Senhor, a mente das pessoas ficam cauterizadas e elas veem isso como natural. Existe até uma música que fala assim: deixe a vida me levar, vida leva eu. Esta mensagem, se você for ver a fundo, é uma mensagem totalmente maligna, porque ela faz com que você, se você absorve essas ideias anticristãs na mídia, você vai ver que você pode ver de qualquer jeito e que a vida vai levando e você está vivendo. E ao longo do tempo você vai vendo as consequências do seu estado emocional. Se você constitui família, você vê famílias que crescem destruídas. Porque o pecado, ele faz isso. Ele é como, a Bíblia diz que o pecado é como um câncer. Começa com uma célula, como é que eu vou dizer? Uma célula defeituosa. A não ser que o Senhor vai ali naquela célula defeituosa, espiritualmente falando, que eu estou dizendo, viu, gente? Estou comparando um câncer espiritual, que é o pecado. E Jesus não chegar com o seu sangue, com a cura e eliminar, o que acontece? Aquela célula cresce. Aquele pecado gera outro abismo, outra célula. É isso que a Bíblia fala. E eu até compus um louvor que chama Nova Vida, que fala prazeres transitórios do pecado. E vai gerando. Tudo que for de pecado, você vai achando comum e natural. Porque foi ensinado através das mídias hoje a ideia anticristã. O espírito do anticristo estava lá atrás, continua até hoje, para quebrar e para ofuscar toda a luz. Nosso foco é falar dessa luz aqui, dessa palavra. Toda a luz que esta palavra aqui traz. Toda a forma de vida, todo estilo de vida, não forma, estilo de vida que essa palavra aqui traz, que nos traz vida, né, gente? Nos livra de prazeres ilusórios. Porque se uma coisa te gera uma alegria ou um prazer, mas te traz uma consequência destrutiva, é uma ilusão. O prazer de Deus não traz isso para você. O prazer de Deus, que Deus te oferece, ele te traz só alegria. Ele não te traz frustração, desilusão, dor, mágoa, rancor, ódio, nem vontade de morrer. Pelo contrário, ele traz vida. Todo o prazer que Deus te traz, até no seu corpo mesmo, no seu físico. Deus te ensinou a viver no seu físico. A como conviver com a como controlar os seus instintos. Através da palavra de Deus. As manifestações do seu ser não são malignas. Sua vontade de comer não é maligna. Sua vontade de beber água não é maligna. A sua vontade sexual não é maligna. A sua vontade de viver bem não é maligna. De possuir algo não é maligna. O que é maligna é justamente essa ideia que estava sendo passada através da mídia sobre essas mesmas coisas. Ensina às vezes você a ser desonesto,
ensina você a usar a sua vontade de beber para viver de qualquer jeito por aí, de se entorpecer, de viver uma vida sexual depravada, entendeu? De ser desonesto, de comprar e não pagar. Muitas vezes, indiretamente, muitas vezes a mídia ensina isso. Eles romantizam o pecado. Muitos artistas, talvez eles não saibam, alguns sabem, mas muitos, porque já tem aquela ideia na mente de que isso é viver. Cantam essas coisas, pregam essas coisas, e sem saber muitas vezes que está destruindo muitas pessoas. Hoje eu tomo muito cuidado, por exemplo, com que eu não sou do tipo que pensa que por exemplo, toda canção, somente uma obra feita no meio, digamos assim, cristão, é uma obra boa, entendeu? Tipo assim, uma pessoa compôs uma música, e eu vou falar que toda música é do diabo, esse tipo de coisa, ou todo conteúdo fora de uma igreja, digamos assim. Não. Tem muita gente que tem valores, que compõe coisas bonitas, sim. Entendeu, gente? Saudáveis. Muita gente, conheço muitas mesmo, assim. Só que a verdade é que a grande maioria, a grande maioria, o conteúdo psicológico dele é voltado para uma coisa que vai contra isso aqui. Palavra de Deus.